Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de AutoCAD. Hoje iremos aprender como configurar uma folha A3. Primeiro passo, a gente vai abrir o programa AutoCAD. Quando você abre o AutoCAD, normalmente aparece essa tela aqui, Drawing 1, dizendo que é a primeira tela que o primeiro desenho que você está fazendo. Drawing 1. Quando eu adiciono aqui outras abas, você pode adicionar novos desenhos. Às vezes não aparece essa opção aqui, então você vem aqui nesse Start, e aí o primeiro passo seria clicar aqui, Start Drawing, que ele vai gerar uma aba aqui com um novo desenho. Os últimos projetos aparecem aqui, então você tem aqui, por exemplo, folha 3, que eu já fiz, final, e aí outros projetos. Então eu vou abrir esse daqui, só para a gente ter um norte do que a gente vai fazer nessa aula. A ideia de hoje é configurar a folha de desenho. Essa aqui vai ser a folha que a gente vai utilizar para fazer as impressões, para colocar o desenho aqui dentro. Então, basicamente aqui a gente vai ter a borda da folha. Aqui eu vou ter a margem. E aqui a gente tem o carimbo. É onde você coloca todas as informações. Posso chamar também de legenda. Então, por exemplo, aqui você vai colocar a empresa. No caso, a gente está fazendo aí para a Escola Técnica de Brasília. A gente vai colocar o nome da escola. Então, eu vou colocar o curso, o aluno, o projeto, unidade de medida, a turma, a escala e a data. Então, vamos começar aí um projeto. Então, a gente vai vir aqui, ó, Start. Clica nesse ícone aqui, Start Drawing. Perceba, nessa aba aqui apareceu o desenho. Apareceu o nome, Drawing 2. Não, seria o segundo desenho. Vamos configurar primeiro o AutoCAD. Então eu vou configurar... A primeira coisa que eu gosto de fazer é configurar aí o cursor. Então deixar o cursor assim maior. Então a gente vai utilizar o comando cursor, size, Enter. Vou colocar 50, Enter. Também a caixa de seleção interna, que é o Pick Box. Eu vou selecionar aí Pick Box, Enter, 5. Vamos configurar agora a unidade e a precisão. Então eu vou utilizar o comando Units. Vou colocar a precisão em 2 casas decimais, unidade em milímetros, OK. Próximo passo, vou configurar o tamanho da área de trabalho. Então a gente vai utilizar o comando Limits, Enter, e aí colocar a primeira coordenada, que é a origem. Eu vou colocar 0,0 e colocar o tamanho da área de trabalho. No caso é o tamanho da folha 3 em milímetros, 420,297, Enter. Perceba que não mudou nada. O padrão já está configurado com essa folha 3, quando você abrir o projeto. Porém, o grid está sendo mostrado em toda a área de trabalho. Na verdade, toda a área do AutoCAD. Eu quero que seja mostrado apenas na área de trabalho. Então a gente vai utilizar o comando Grid Display. Grid Display. Enter 2. Então a opção 2 faz isso que eu acabei de falar para vocês. Perceba que sumiu o grid. Na verdade é porque sua área de trabalho estava muito pequena e aqui ele estava mostrando em toda a área do AutoCAD. Se você der um clique duplo com o botão Scroll do mouse, aparece sua área de trabalho. Para a gente fazer o zoom, uma das formas seria esse daqui, que é o Zoom Extend, quando você dá um clique duplo no botão Scroll do mouse, mas você pode também girar o cursor, o scroll para cima, ele dá o zoom in, ele aproxima do desenho. E eu posso também girar o cursor para baixo, que aí ele afasta do desenho. Outra coisa interessante da gente configurar seria o Snap e o Grid. Então eu vou colocar o Grid para que a menor divisãozinha seja de 1 milímetro e que seja agrupada a cada 5 milímetros. Eu posso fazer clicando aqui nessa opção aqui embaixo. Você tem Snap Mode e Grid Mode. Eu vou clicar aqui no Grid Mode com o botão direito do mouse e vou aqui na opção Grid Settings.
Aqui a gente vai configurar o Snap e o Grid. Eu vou colocar o Snap de 1 mm e o Grid também de 1 mm e organizar a cada 5. Então aqui a cada 5 tem uma linha maior. Então vai ficar separada de 5 em 5 milímetros o grid maior e você vai ter espaçamento menor de 1 milímetro. Ok. Então perceba agora que a gente tem justamente isso que eu falei. Você vai ter, se você der o zoom aqui, a gente consegue ver que aqui eu tenho 5 milímetros, cada unidade pequena é 1 milímetro. 1, 2, 3, 4, 5. E a cada 5 ele tem uma linha mais grossa. Se eu tiro o zoom, ele vai fazendo a mesma aproximação, só que vai aumentando aí o... né? Então vai agrupando a cada 5, mas vai aumentando o tamanho, né, da menor divisão. Quando eu habilito essa opção de Snap aqui embaixo, o cursor, quando eu estiver desenhando, vai andar só em cima desse grid aí que a gente acabou de criar, porque a gente colocou o Snap igual ao grid. Então é uma boa opção habilitar isso daqui. Outra coisa interessante seria essa função aqui, Orthomode. Ela serve justamente para a gente fazer os desenhos de forma ortogonal. Então eu vou deixar habilitado, porque nosso desenho vai ser todo em ângulos retos, em ângulos de 90 graus e ângulos ortogonais. Então você tem ou na horizontal ou o desenho no vertical. Essa opção aqui também é interessante, Object Snap ou Snap. Então a gente vai entender ela daqui a pouquinho quando estiver desenhando. Outra coisa interessante é salvar o desenho. Então a gente acabou de configurar aqui a maioria das coisas, certo? Então a gente pode salvar. Para salvar a gente pode digitar Ctrl S, porém é interessante a gente modificar o formato que o AutoCAD vai salvar. Então, por exemplo, eu estou usando o AutoCAD 2018, mas é interessante salvar em uma versão mais antiga. Então eu vou configurar aí para a versão 2010, que a gente não vai perder praticamente nenhum recurso do que a gente vai utilizar. Então eu vou utilizar aí o comando OP de Options, Enter. Eu vou aqui na aba Open and Save, vou configurar o Save As para AutoCAD 2010. Outra coisa interessante, por exemplo, eu posso colocar aqui o Automatic Save, então a cada 10 minutos ele salva. Eu vou colocar aqui também na aba User Preference. Nessa opção Right Click Customization, a gente pode colocar aqui, habilitar essa opção Turn On Time Sensitive Right Click. Então, na verdade, essa opção aqui, se você clicar rápido com o botão direito do mouse, é como se estivesse dando Enter. Como o AutoCAD usa o Enter para vários comandos, para finalizar vários comandos também, então é interessante você marcar. Se você faz um clique mais longo, aí ele aparece o menu de opções. Então a gente vai aqui Apply and Close. Ok. Então, agora a gente vai salvar. Então eu vou aqui Ctrl S. E eu vou salvar como folha A3. Folha A3. E aí eu venho aqui Save. Perceba que o nome aqui saiu de Drawing 2 e foi para folha A3. Vamos continuar desenhando. Então agora eu vou criar de fato o nosso desenho. Então aqui eu só estava configurando a área de trabalho. Primeira coisa que a gente faz é configurar as camadas. Então eu vou vir aqui em Layer Properties. Vou adicionar uma nova camada. Clico aqui. E a gente vem aqui nessa opçãozinha aqui em cima, New Layer. Ou você pode digitar aí Alt N. Então Alt N também cria uma nova camada. A primeira camada que eu vou criar se chama Borda. Clico aqui fora. Eu já clico direto aqui no Color. Vou escolher a cor cinza. Ok. Line Weight, tamanho da espessura da linha. Eu vou colocar de 0 milímetros. Justamente porque aqui é só a borda, eu vou criar só uma linha de borda, eu não quero que ela fique aparecendo na hora da impressão, por exemplo. Criar uma nova camada, eu vou criar uma camada chamada Margens, que é onde a gente vai fazer a margem. Eu vou colocar aqui, ó, margem.
A cor eu vou deixar a cor branco. Aqui, white. E aí, line weight eu vou colocar 0,50 milímetros, que é o tamanho padrão, segundo as normas da ABNT, para margem de uma folha A3. Então eu criei aí as duas camadas iniciais que eu vou utilizar, e a gente vai selecionar aqui a camada borda. Então eu posso selecionar aqui dando um clique duplo, e aí vai ter esse check aqui na camada borda, então eu já alterei para a camada borda e eu fecho. Outra forma de alterar a camada, você pode vir bem aqui, ó, e mudar aí para a camada que você criou. Não é interessante a gente desenhar tudo na camada 0, porque cada camada eu posso dar uma especificação diferente, igual a gente fez aqui. Borda, por exemplo, é cinza e tem a linha de 0 milímetros, a margem vai ser branca e tem a linha de 0,5 milímetros. Então na hora da impressão você vai ver isso, né, vai obedecer aí esses critérios aí que você colocou. Para a gente desenhar o retângulo inicial, eu vou utilizar o comando rectangle, ou você pega aqui em cima. Então você tem aí o rectangle, ele dá uma breve explicação de como você utiliza. É similar àquele comando limits, onde você coloca duas coordenadas, a coordenada inicial, a coordenada 1 e a 2. E aqui embaixo sempre aparece aí o atalho que você poderia usar. Então eu poderia escrever rectangle, e aí ele aparece esse retângulo. Aqui na aba Home a gente tem os recursos de desenho, né? A gente chama de primitivas. Então você tem aqui a primitiva linha. Então, por exemplo, o comando dela é line, polyline, circle, arc, aí rectangle, aqui o center, e hatch seria para pintar isso daqui, pintar o desenho. Então a gente vai utilizar o comando rectangle. Então eu vou colocar aqui, ó, rectangle, enter, e aí eu vou colocar o primeiro ponto, 0,0, enter. O segundo ponto vai ser o tamanho da folha A3, no caso vai ser 420,297, enter. Perceba que você já criou aí sua borda. Então a borda está aí em toda a sua área de trabalho. Agora é interessante a gente fazer a margem. Como a gente pode fazer essa margem? Eu vou utilizar o comando offset. Então aqui a gente tem outros comandos de modify. O primeiro que a gente vai aprender é o comando offset, que está aqui, ó. Então seria esse comando. A gente pode também digitar, então vou dar offset. E a gente sabe que as margens direita, superior e inferior de uma folha de desenho A3, a gente coloca de 7 milímetros. Então eu vou botar aqui só 7. 7, enter. Vou selecionar o objeto que eu quero fazer o offset, no caso essa borda. E aí a gente vai clicar dentro do retângulo. Se eu clicasse para fora, o offset seria para fora. Eu quero o offset para dentro, clico dentro do retângulo. Perceba que o comando de offset ainda está ativo. Se eu quisesse continuar fazendo offset, eu poderia clicar aqui e clicar dentro de novo. Eu não quero, então eu vou finalizar com ESC. Perceba o seguinte. Aqui a gente está na camada bordas. E aqui também. Então eu selecionei e dei ESC para desselecionar. Eu quero pegar o seguinte. Esse daqui eu quero que esteja na camada margens. Então eu vou colocar aqui margem. E aí vou colocar ESC para sair. Então, ó, perceba que aqui ficou branco e está na camada margem aqui em cima. E esse daqui está cinza e está na camada borda. O que a gente tem que fazer agora é alterar a margem esquerda. Essa margem esquerda, em vez de ser 7 milímetros, ela tem que ser apenas ter apenas 25 milímetros. Vou fazer o seguinte. Então vou utilizando esse comando line, e aí com essa opção OSNAP habilitada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me aproximar aqui do vértice da sua borda. Então fica um quadradinho verde. Eu vou andar aí para a direita com o mouse. Perceba que apareceu um X. Esse X está indicando que se você quiser andar nesse sentido, basta você colocar aí o tanto que você quer andar. Então, por exemplo, eu quero andar 25 milímetros. Você vai digitar 25 e vai dar um Enter. O que aconteceu? Então, ó, lá no 25
travou aí a sua linha. Como eu habilitei a opção Ortho Mode aqui, só posso fazer linhas ortogonais, então ou na vertical ou na horizontal. Então eu vou até lá embaixo do desenho, então aqui usando o comando, o recurso Pan, né, clicando no cursor do mouse, no scroll do mouse e arrastando o mouse para baixo. Então aqui eu vou dar o zoom in, tirando o botão scroll para cima, e aí eu vou aproximar aqui do outro vértice, e aí eu vou andar aqui também para a direita e vou clicar. E aí vou dar um ESC para sair do comando line. Pessoal, perceba que eu consegui fazer essa linha aqui. Certo? Então a gente tem aí a linha da margem. O que a gente tem que fazer agora? Cortar os excessos. Então eu vou utilizar outro comando, o comando trim. Então também é um comando do Modify, que seria esse daqui, trim. A gente também pode digitar, eu vou colocar trim, Enter, e Enter de novo para selecionar todos os objetos. Agora a gente vai cortar. Então eu vou cortar onde eu não quero. Certo? Então eu não quero isso daqui, nem isso daqui, nem isso daqui. E lá embaixo também. Ó. Vou cortar essa parte e essa parte. ESC para sair. Perceba que aqui ainda está cinza. Né? Então basta você selecionar e mudar para a camada margem. E dar um ESC para sair. Uma curiosidade. Se você clicar aqui, quando você seleciona todo o retângulo, porque eu criei com um único recurso chamado Rectangle, ou Rectangle. Se eu tivesse também utilizado Polyline e feito isso daqui, também iria acontecer a mesma coisa. Teria a seleção, quando eu seleciono uma parte, seleciono tudo. Porém, aqui eu usei o recurso Line e depois ainda cortei, então tem dois elementos aí para você selecionar. Eu posso juntar esses dois elementos, basta selecionar os dois, então clica em um, clica no outro, digita o comando Join, ou só J. J, Enter. Então agora se você clicar aqui, ele está junto. Então você uniu aí os dois desenhos. Próximo passo agora, nós vamos fazer a nossa legenda aqui, também chamada de carimbo. Então a gente vai utilizar o comando Line, vou pegar aqui Line. Então você pode pegar em cima ou digitar, então eu vou digitar Line, Enter. Especificar o ponto inicial. Vou fazer da mesma forma que a gente fez antigamente, né? No último recurso ali, você vai no vértice. Uma coisa interessante, muda aqui para a camada margem. Não quero fazer na camada borda, então eu mudei a camada para margem. Eu vou vir aqui nesse vértice, e aí eu vou andar para cima. Então perceba que apareceu um X. Eu quero andar 4 centímetros, então eu vou colocar 40 e dar um Enter. Beleza? Travou lá em cima. Então agora eu vou andar para esquerda. Quantos? 1, 7, 8. Seria o tamanho ali indicado nas normas da ABNT, da nossa legenda. Então eu vou descer aqui e vou digitar 40 para fechar. E ESC para sair. Então aí a gente fez a nossa linha da nossa legenda. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer 4 linhas. Uma linha a cada 1 centímetro. Então eu vou utilizar o comando Offset, Enter, e vou colocar o offset de 10 milímetros. Enter. Quero usar essa linha como referência. Então eu vou clicar aqui. Aí você vai fazer o offset para baixo, então eu clico embaixo. Então, e aí eu continuo. Então ainda está o comando ativo. Clicou aqui, clica embaixo. Clica aqui, clica embaixo. ESC para sair. Então aí eu fiz todas as nossas linhas. Eu vou fazer agora também as linhas verticais. A ideia é fazer o seguinte. Então a gente vai vir aqui também no Offset. Offset, Enter. E aí a distância agora vai ser 78. Eu vou selecionar essa linha e vou colocar o Offset para a direita. Beleza, agora eu vou fazer outro offset. Com essa daqui eu quero andar 50. Então eu mantive o comando, não saí. E aí eu cliquei e aqui eu vou alterar. Está 78, vou colocar 50, Enter. E aí para sair do comando ESC. Para ficar parecido com essa nossa margem, com essa nossa legenda, nosso carimbo que a gente quer fazer, eu vou aqui
Daqui a pouco eu vou fazer mais umas camadas, né? Então a ideia é eu quero fazer isso daqui, né? Ficar dessa forma. Então a gente já fez essas linhas. Tem que aqui eu tenho uma linha, um segmento de linha só aqui nessa parte, certo? Então eu tenho que cortar as linhas de cima e aqui também. Então aqui você não tem linha em cima. Então a gente vai fazer isso agora. Vamos utilizar o comando trim, tr, selecionar todos os objetos. Então eu vou clicar duas vezes, vou clicar, dar outro enter, perdão, e vou cortar. Corto esse, esse e esse. Então agora a gente já montou aí nossa legenda. Próximo passo. Então agora a gente vai criar aquelas linhas auxiliares. Justamente esses que estavam de amarelo que eu acabei ocultando aqui. Então nessa lâmpadazinha a gente consegue desligar ou ligar a nossa camada. Então eu vou criar essas linhas amarelas que vão ser nossas referências para fazer a escrita. Então a gente voltando aqui na folha 3, vamos utilizar o comando offset. Então o offset, enter. Vou colocar o offset, o primeiro offset agora de 3 milímetros. E vou pegar aqui essa primeira linha e colocar para baixo. Ok? Perceba que aqui está na camada margem ainda. Eu não criei a linha auxiliar. Então vamos fazer isso agora. Então eu vou vir aqui em Layer Properties. Vou criar uma nova camada. Então clica aqui. Alt N, ou clica aqui. E eu vou chamar essa camada aqui de auxiliar. Então é uma linha auxiliar. Eu vou colocar a cor amarelo, yellow, e vou colocar aí a espessura da linha de 0 milímetros, também porque é uma linha auxiliar. Vou selecionar essa camada, como sendo a camada ativa, fechei. Então seleciono essa linha e eu mudo para a camada auxiliar que a gente acabou de criar. Agora a ideia é fazer offset com essa linha, então a gente vai justamente fazer offset agora. Então eu vou fazer offset de 10 milímetros para fazer todas essas linhas superiores. Então a gente vai aqui, offset, enter, 10, enter. Então dessa que a gente acabou de criar, a gente faz as outras. Eu tenho que fazer também uma linha a 1 milímetro daqui. Então uma das formas de fazer, você pode pegar essa linha aqui e dar um offset de 4 para cima. Ou essa daqui e dar um offset de 1 e depois muda para a camada auxiliar. Então vamos fazer aqui com essa de baixo, offset, enter. E aí o offset agora vai ser de 4. E eu vou fazer aqui. Opa, perdão, saiu errado. Então offset, enter, 4, enter. Seleciono o objeto e clico para cima. Ok. Então com essa linha que a gente acabou de criar, a gente pode dar os offsets para baixo. Então eu vou colocar agora offset, enter, e agora 10, para fazer as linhas de baixo. Então eu vou selecionar esse objeto e vou dar os offsets para baixo. Então seleciono esse, offset para baixo. Então é só clicar. Então clique embaixo. ESC para sair. Então perceba que eu fiz uma linha mais em cima e eu fiz uma linha embaixo. A linha embaixo vai ser a linha da referência do seu nome, né, dos nomes que a gente está colocando, e a linha de cima é a linha de referência para essas especificações, curso, aluno, projeto. Então vamos voltar aqui na folha 3 e fazer agora os offsets. Opa! Vou voltar aqui na aba Model, a gente vai aprender isso aqui depois. Ó. Então folha 3, eu vou agora dar offset vertical dessa linha aqui de 5 milímetros. Então a gente vai fazer o comando de novo, offset, enter, e agora 5, enter. Então seleciono aqui, clico para a direita, eu tive aí a nossa linha. Fazer a mesma coisa com as outras linhas. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, perceba que essa daqui está na camada margem. Então eu vou selecionar essa e essa que eu acabei de criar e mudar para a camada auxiliar, ESC. Então a gente fez aí nosso esboço do nosso carimbo.
Agora a gente tem que configurar as letras. As letras eu vou criar uma nova camada. Então eu vou criar uma nova camada aqui. Vou chamar essa nova camada de legenda. Poderia ser carimbo também. Eu vou chamar de legenda. A cor que eu vou colocar é branco. White. E line weight, tamanho, a espessura a gente vai deixar automático default. Deixar default. Porque na verdade quem vai determinar como a gente vai utilizar esse comando legenda só para escrever. Que vai determinar o tamanho da linha é o tipo da escrita, é a fonte da escrita. Então eu vou fechar aqui. Agora a gente vai aqui nessa opção Annotation. Nessa opção aqui, primeira, aí a gente vai selecionar esse Standard. E vamos aqui Manage Text Styles. Aqui a gente vai criar um novo padrão. Eu vou criar aqui New. Vou colocar 2.5 milímetros. Então vai ser o nome. 2.5 milímetros, ok. E a altura vai ser de 2.5 milímetros. E aí a gente vai aqui em Apply. Então já criei aqui o estilo 2.5 milímetros. Agora a gente vai em New. E vou criar um estilo de 7 milímetros. 7 milímetros, ok. E aqui eu vou colocar 7. E aí Apply. Eu vou definir esse daqui como padrão, 2.5 milímetros. Então a gente... Padrão atual, na verdade. Ou atual. Então eu vou vir aqui, ó, Set Current. Close. Se a gente vir aqui no Annotation, na opção aqui que aparece... vai aparecer esse estilo de 2.5 milímetros. Então você tem vários estilos, você pode criar um estilo para cada tamanho de letra, por exemplo. Então aqui já está no estilo das normas da ABNT. Então a gente tem alguns padrões de tamanho. Então o menor tamanho que a gente pode utilizar tudo em caixa alta é 2.5 milímetros. Isso quando a gente está fazendo um desenho técnico. Desenho arquitetônico tem outra norma, que aí permite você utilizar 2 milímetros, maiúsculo e minúsculo. Mas então nesse desenho aqui a gente vai usar 2.5 milímetros. Vamos aqui na opção Text. E a gente vai alinhar o nosso texto justamente nessa interseção aqui que a gente acabou de criar. Eu vou criar aí. E clico aqui em qualquer lugar. Na verdade ficou ruim, né? É melhor você clicar nas quinas, ó. Então eu vou fazer de novo. Você clicou nessa primeira aqui, perdão, nos encontros, na interseção, né? Você clica na interseção, clicou nessa interseção, aí você procura outra interseção aqui na frente. Então clico aqui. Então ele faz aí a sua caixa para você escrever. No caso aqui eu vou escrever curso. Como eu não mudei a camada, então a gente vai aqui ao Home. Eu vou ter que escrever, na verdade, depois eu mudo. Então eu vou colocar aqui curso, desculpa, né? Curso, 2 pontos. E aí eu clico fora. Então aqui o curso está na camada auxiliar, né? Eu não quero na camada auxiliar, eu quero na camada legenda. A gente pode fazer o mesmo padrão para todos os outros. Então eu posso vir aqui, ó. Clico aqui. Clico aqui. E aqui a gente vai colocar aluno. Ó, como eu não alterei a camada antes, ele manteve na última camada. Então, aluno ESC. Opa, perdão. Fiz errado. Então, vamos fazer certinho aqui. Ó. Você muda para a camada legenda. Vai aqui no text, você vai colocar. Clicou aqui. Clicou aqui. E aqui eu vou colocar aluno. 2 pontos. Aí você clica fora. Vamos lá, de novo. Então, vai aqui no text. Clicou aqui. Clicou aqui. E você vai colocar agora projeto. 2 pontos. Clica fora. Aqui a gente vai colocar a unidade de medida. Então, mesma coisa. Então, clicou aqui. Cliquei aqui. Eu vou colocar assim. UN ponto medida. 2 pontos. Unidade de medida.
Aqui a gente vai colocar a turma. Então, só confirmando aqui, ó. Então, ó, curso, aluno, projeto, unidade de medida. Aqui está até mais abreviado. Posso fazer assim também. E aqui também, ó. Então, turma, escala e data. Então, vamos arrumar lá. Então, aqui, ó, é a unidade de medida. Ponto, 2 pontos. E aqui a gente vai colocar turma, escala e data. Então, vai aqui na opção text, seleciona aqui, aqui eu vou colocar turma, nesse de baixo, escala, dois pontos. Eu fiz desse jeito, a gente também poderia selecionar isso daqui e utilizar o comando copy. Então você tem aqui, ó, copy. Então você pode clicar aqui ou digitar copy, enter. Aí eu clico na base onde você quer copiar, no caso eu quero copiar aqui nessa interseção, e aí você sai só posicionando. E aí depois você altera. Então outra forma de fazer, por exemplo. Então aqui, por exemplo, seria a data. Então eu coloco data. Clico fora. Teve umas linhas que eu acabei esquecendo de fazer, essas duas linhas aqui. A gente vai fazer agora. Então olha aqui. Então aqui tem essas linhas auxiliares. E a gente andou aí 20 milímetros. Então a gente vai vir aqui, vai fazer o comando offset, enter. Vou digitar 20, enter. Seleciono esse, clico aqui. Seleciono esse, clico na direita. Aí, ESC, para sair. Agora a gente vai fazer o desenho grande, né? O texto grande. Então eu vou vir aqui na opção text. Na verdade a gente vai mudar aqui primeiro o estilo, no annotation. Então eu venho aqui e mudo o estilo para 7 milímetros. E aí a gente vai pegar aqui o text, colocar aqui nesse interseção até o final. Então, até o final. Pode colocar até... Na verdade aqui eu andei... Então eu vou colocar aqui, ó, Escola Técnica de Brasília. Tá com um problema aqui no meu teclado que não está permitindo fazer os acentos. Então eu vou colocar aqui sem acento, mas só para não dar problema, né? Então eu coloquei aí Escola Técnica de Brasília. Perceba que ficou muito para cima ali. Então a gente pode pegar aqui, ó, utilizar o comando move. Então eu venho aqui, ó, move, ou então digita move. Aí eu vou especificar a base, eu quero essa base e eu arrasto para a base onde eu quero. Então eu quero aqui, ó. Então perceba que agora o nosso desenho está aí certinho no local designado, ok? Então tá aí, Escola Técnica de Brasília. Vou fazer um offset igual eu fiz nesse outro aqui, para colocar o curso, o aluno e o projeto. Então a gente vai aqui, ó, offset, enter, 20, enter, seleciono aqui. Então aí a gente tem o nosso offset definido. Eu posso pegar aqui, ó, esse desenho aqui, esse texto, e fazer o comando copy. Eu vou clicar aqui, vou digitar, clico na base e copio para onde você quer. Eu quero para cá. E aí depois a gente edita. Então, ó, coloca aí nas interseções. Opa, deu aqui uns probleminhas, né? Então eu vou selecionar esse daqui de novo. A gente pode só arrastar também para cima, aqui, ó. Deixa eu ver se funciona. Como o OSNAP está habilitado, ele não está permitindo, ele está atrapalhando. Nesse caso, eu vou desabilitar o OSNAP aqui. Nesse caso aqui, ele está atrapalhando. Então eu vou selecionar aqui e só arrastar. Como o nosso Snap está habilitado, só arrasto para cima. Ok? Então, mesma coisa, eu vou pegar esse daqui,
dá o comando copy, eu quero a partir desse ponto, e copio para cá. Você vê que ficou grandão, né? Então basta agora editar. Então, eu vou clicar 2 vezes. O curso, a gente vai colocar o curso que a gente está matriculado aí, no caso. Então, ou é informática ou é eletrônica, dependendo da turma. Então, eu vou colocar aqui informática. Ah, sem acento, porque está dando problema aqui meu computador. Aluno. Então, eu vou colocar aqui, no caso, meu nome. Jefferson. Eu vou colocar resumido, abreviado para caber tudo. Então, Lopes. Projeto. A gente vai colocar aqui o projeto folha 3. Folha A3. Unidade de medida. Então, eu posso pegar aqui, copiar, selecionar a base onde eu quero copiar e coloco lá na referência, onde a gente quer colocar. Eu vou colocar aqui, ó, folha 3, clico 2 vezes, vou editar aqui para milímetro, tudo minúsculo. Clico fora. Então eu vou copiar esse texto, então a gente pode usar copy. Pode ser também CP também faz a cópia. Então eu seleciono aqui na base, vou fazer esse daqui. E aí, como o nosso orthomode está habilitado, ele não está permitindo ir em outro sentido, né? Só aqui na vertical, na horizontal, perdão. Então eu vou só desabilitar, só clicar aqui, ó. E aí eu consigo andar para onde eu quero. Então, coloquei aqui, sempre na referência de baixo, ESC para sair. Perceba, gente, que esses comandos aqui, eles são dinâmicos. Você muda na medida que você precisa, tá bom? Então, se você tentar fazer tudo com o OSNAP habilitado, às vezes você não consegue. Tudo com o orthomode, às vezes vai atrapalhar. Então, normalmente a gente vai alterando aí de acordo com o desenho. Então, enquanto vai desenhando, você vai mudar. Se você estiver precisando, você usa. Então, aqui a turma, a gente vai colocar... No caso, não tem nenhuma turma aí na ITB com primeiro X. Vou colocar aqui só para primeiro X. Então, aqui Alt GR, interrogação, você tem essa bolinha. Primeiro X. Escala. Eu vou colocar a escala. Para você editar, basta dar um clique duplo em cima do texto. Então, eu vou colocar aqui 2.1. 1 para 1. E a data, eu vou colocar a data de hoje. No caso, hoje é 24/7. Então, vou editar aqui. 24/07. Nesse caso aqui, poderia também colocar, como eu coloquei espaço só para 2, você poderia colocar só o mês e o ano também. Então, eu aumentaria o espaço aqui para colocar mais, o dia, o mês e o ano, ok? Mas é assim que a gente vai fazer. Então a gente termina essa aula de hoje. Agora a gente tem que só salvar, né? Se não esquece de salvar, então Ctrl S. Ctrl S, salvou. Beleza? Ou clica aqui no disquete. Na próxima aula, vamos aprender aí como é que faz uma planta baixa. Configurar para fazer uma planta baixa.